Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Eu espero que todo mundo esteja muito bem. Eu tô muito inspirada hoje, gente. Eu passei por um novo despertar espiritual, né? E sempre que eu passo por um despertar diferente, que eu faço o recebimento de, de outros dons e de outras responsabilidades confiadas a mim, eu recebo também uma carga energética do universo diferente. E eu fico agitada, extremamente inspirada, sabe? E eu resolvi então, não repare meu visual, eu também sou assim, tá bom, gente? Vocês vão me ver mega, extremamente arrumada, produzida, maquiada, e vão me ver sem maquiagem nenhuma, completamente sem produção nenhuma, como se eu tivesse acabado de acordar mesmo e estivesse na fila do pão, querendo dormir, com o cabelo todo arrepiado. Então eu sou assim, quando eu tenho vontade, eu me produzo, e quando eu não tenho, eu apareço do jeito que eu tô. Então vocês não reparem, tá? Tava brincando com meu filho ali, antes dele dormir, né? E a espiritualidade me veio recordando algumas cenas da minha jornada, né? Entrando com uma inspiração. Engraçada, inclusive. Porque desde que eu comecei o meu despertar espiritual e consciencial, eu passei por muitas renúncias, por muitos sacrifícios, por muitas abnegações. E eu comecei a rir de tudo isso, sabe? E muita gente me pergunta se eu falo muito de chama gêmea, né? E muita gente me pergunta se eu encontrei a minha chama gêmea. Tá aí, você já encontrou a sua chama gêmea? E eu já resolvi responder. Eu sou uma pessoa muito transparente, eu gosto de interagir com muita transparência em qualquer lugar que eu esteja, e não é diferente aqui no canal, porque a minha transparência faz parte de mim. Eu encontrei sim a minha chama gêmea, tá? E inclusive eu tava falando sobre isso com uma pessoa hoje, uma pessoa, né, que comentou comigo que assim que se conectou a sua chama gêmea, começou um despertar profundo, né, espiritual. Então, no início do meu despertar espiritual, eu conheci a minha chama gêmea. E eu vou contar pra vocês como foi, tá? De um jeito divertido, de um jeito à la Thaís, porque eu faço de tudo, um riso, porque eu sou assim. E as histórias de chamas gêmeas, elas são sofridas demais, elas são dolorosas demais, porque a conexão, ela vem para a jornada da gente quando nós estamos realmente trilhando um período onde vamos estar passando por vontade própria, por uma caminhada espiritual, por um despertar, por uma expansão de consciência. Então, assim, a gente pode estar procurando por isso. E a gente também não pode, o universo entende que tem que te colocar frente a frente com a sua chama para que então o despertar aconteça, tá? Mas eu vou falar um pouquinho da minha história, né? E dentro dessa história, eu sinto que muitos vão se identificar com muita coisa e será também de ajuda, né? Para muitos. Eu estava no momento de solitude da minha vida, uma solitude forçada, né, diante de alguns ocorridos, e eu tive que ficar sozinha comigo mesma. Sabe? E eu já tinha na intenção e no coração, tá? Vontade de me entregar ao meu chamado, à minha missão de vida. Eu sempre tive uma sensibilidade extremamente aflorada, aguçada, né? Mas eu ouvia o chamado, mas eu não estava ainda dando atenção. Mas estava ali introspectiva, buscando conhecimento, autoconhecimento, expansão consciencial. Quando o universo me apresentou a minha chama gêmea,
me colocou frente a frente com a minha chama. A minha chama já estava no processo dele de expansão consciencial, já era uma energia motivadora, era uma energia extremamente inteligente e de procurar adquirir conhecimento, né? E, como eu disse para vocês, eu também estava nesse processo de entrega ao espiritual e de expansão consciencial. Então o universo entendeu o quê? Tá, já que a Thaís deseja obter tanto conhecimento e expansão consciencial, vamos apresentá-la a chama gêmea dela. E assim foi feito, né? Reencontrei minha chama nessa existência e eu recebi uma injeção energética, né? Da energia da minha chama. Né? Em outras palavras, foi feita uma ansibiose energética, porque quando duas chamas se encontram, as energias dos chakras elas se emaranham, porque duas chamas são, como eu já expliquei em outros vídeos, duas chamas não, uma chama, né, que está dividida em feminino e masculino, em corpo feminino e masculino, nem sempre é assim. Pode existir o divino masculino no corpo de mulher, tá? E o divino feminino num corpo de homem, tá bom? Isso é outro assunto. Mas aí foi me dada, então, uma injeção energética. Como assim, Thaís? Né? Fora ali né, a ansibiose energética, né, dos chakras. Porque se Deus fez uma luz, né, e dividiu, então ela o quê? Ela é uma chama, né, uma chama gêmea. A chama gêmea, ela se compõe do mesmo DNA genético, né? Então, foi pá. Imaginem, sabe essas vacinas, né? Que nós temos para poder, com finalidades únicas de combater, de curar, né? Então, foi uma injeção, foi uma vacina energética com todos os componentes energéticos da minha chama que eu precisava para uma expansão. Gente, vocês imaginam que eu expandi consciencialmente, eu despertei de uma maneira que eu fiquei surpresa e para os demais que estavam ao meu redor também ficaram muito surpresos. Algumas pessoas até assustadas porque foi rápido demais. O meu processo de expansão foi rápido demais. E, pra ser sincera, eu estava feliz com aquilo, mas eu também não entendi por que tinha sido tão rápido comigo, né? Geralmente demora um pouco, né? Enfim, autoconhecimento, desenvolvimento espiritual, expansão consciencial, é feito por várias etapas, mas comigo aconteceu assim. E na época, anteriormente, eu conversava muito com a minha chama, né? E eu não tinha ainda a mínima ideia de que era a minha chama. A minha chama, então, muito menos, muito menos. Mas eu ouvia, né, dessa pessoa. Não, é impressionante, porque foi muito rápido com você, né? E algumas pessoas também, nossa, Thaís, foi muito rápido e tal, né? Eu fiquei feliz, olha que bom, né? Fui agraciada. Não sabia que tava por vir. Aí, eu não conseguia esquecer a minha chama. A imagem ficava na minha cabeça o tempo todo, 24 horas por dia, sabe? Eu ia falar o nome do meu cachorro, eu praticamente falava o nome da minha chama, não querendo comparar um cachorro, não é isso, gente. É só para explicar o quão forte foi a ansibiose energética para que então eu despertasse e eu expandisse como eu expandi. Né? Foi uma injeção da energia da minha chama, com todos os componentes que eu precisava para a minha evolução e para o meu despertar e para que eu desenvolvesse o trabalho que eu desenvolvo hoje. E eu comecei a estranhar. Falei, meu Deus, que absurdo. Por que que eu não esqueço esse homem? Né? Tá na minha cabeça, tá nos meus pensamentos, tá nos meus sonhos. Aí eu comecei a sonhar. Né? Eu não estava tão preocupada, mas
sonhar. Eu falei, gente do céu, isso nunca aconteceu antes. Nunca encostei, né, nesse ser de luz, né? Ele nunca me encostou. Por que que eu não tiro esse homem da minha cabeça, meu? O que que eu faço com isso agora? Que coisa mais estranha. Aí eu comecei a conversar comigo mesma. Thaís, se equilibra, mulher, tá? Já passou, né? Não vai ficar sofrendo de amor platônico nessa idade. Eu não tô chamando ninguém de velho, não é isso. Mas foram as interações que eu fiz comigo mesma por estranhar aquilo. Então eu comecei, Thaís, pelo amor de Deus, mulher, se reequilibre, né? Amor platônico nessa fase, não. Aí eu comecei a desconfiar que não era um amor platônico, né, gente? Comecei a me indagar. Então, eu sempre fui uma pessoa muito prática, objetiva, direta, né? Eu, sinceramente, nunca tive amor platônico. Falei, não nessa fase vai ser um amor platônico. E, gente, aí eu comecei a receber conteúdo sobre chama gêmea no meu telefone, no meu Facebook, no meu Instagram. Se eu ligava a televisão, tinha alguma coisa falando sobre chama gêmea, sobre conexões de alma. Até que eu comecei a ver sequências de números repetidos, sabe? E o universo ali me enviando sinais para que eu procurasse saber sobre chama gêmea. Eu não sabia o que era chama gêmea, sabe? E eu comecei então a me inteirar daquilo, eu comecei a me perguntar, opa, mas é igualzinho o que tá acontecendo, né? Será então que o fulano é a minha chama gêmea? Será possível uma coisa dessas, né? Mas aí eu falei, tá, é a única explicação pra isso então, né? Não é possível isso não, gente. Aí eu comecei a sofrer muito. Porque eu lia, eu comecei a me integrar sobre os assuntos, mas eu não queria aquilo. Eu falei, não, eu não quero acreditar que seja isso, eu não quero isso, eu vou parar de ler. Eu comecei a resistir, aí só que quanto mais eu resistia, mais forte o universo me entregava informações sobre ele, ou me fazia pensar cada vez mais, de uma maneira cada vez mais constante nele, justamente para provocar em mim a aceitação. Então, primeiro eu tive que fazer a aceitação do sentimento, a aceitação de que eu gostava, porque pra mim era um absurdo eu gostar de uma pessoa né, que enfim, nunca desenvolvi nada e tal. E aí eu falei, não, universo, não, isso não pode ser possível, porque não pode estar acontecendo isso. Aí, gente, eu comecei a aceitar, eu fiz a aceitação. Eu fiz a assimilação de tudo, eu aceitei pra mim, eu ok e tal, eu entendo tudo isso, né? Eu aceito, não tem mesmo o que fazer, então eu aceito, já que eu não tenho outra saída também, eu aceito. Gente, eu sou muito boba, cara. Eu sou muito palhaça. Aí, né, meus amores, obviamente que eu passei, não sou diferente de ninguém, então eu passei pelos mesmos estágios do relacionamento chama gêmea, o caçador e o corredor, o consciente e o não consciente, porque aí eu estava consciente desde o princípio, eu já sabia do que se tratava aquela interação, do que se objetivava aquele reencontro, né? Desde o princípio, né? E a minha chama não estava desperta, não consciente, não tinha ideia de nada, de nada. Eu falei assim, eu conversando com Deus, com os meus mentores, né? Eu falei, olha só, esse homem não me quer. Eu também não quero ele, né? Eu quero esquecer esse homem. Eu quero desconectar. Não quero estar conectada a ele. E, gente, eu não obtive resposta do universo com relação a querer me desconectar dele. Aí no dia seguinte eu recebi uma mensagem que me desconectar dele não era uma opção. E eu falei assim,
Ok, então, né? O que é que vocês querem que eu faça? Que eu sequestre, que eu traga acorrentado, né? Vocês querem o quê? Que eu traga um homem à força? Não tem como. O homem disse que não quer e ponto final, né? E eu também não quero, eu só quero desconectar. Aonde é que tá o botão desconecta? Que eu quero apertá-lo. Mas quanto mais eu me revoltava, eu não tinha resposta com relação a poder me desconectar da minha chama. Eu só tinha a seguinte resposta: não é possível. Não é possível. Não é possível porque existe um trabalho a ser feito e você, Thaís, você se comprometeu com isso, né? No plano espiritual, antes de renascer. Inclusive, você tem um acordo com ele, tratado por você mesma. Vocês dois têm um acordo, aonde um precisa auxiliar o outro no processo de cura, porque as chamas, elas se espelham. Espelham as dores, espelham as alegrias, espelham as curas, né? E eu, como energia do fogo, do sol, energia motivadora, energia de ação, eu como energia em movimento, eu concordei, por um equívoco muito grande, eu tenho certeza, brincadeira. Eu concordei, né, antes de reencarnar, que eu então, que eu então é, estaria nessa conexão com um propósito de cura e do despertar espiritual, tanto para mim quanto para a minha chama, né? E nesse meio tempo, gente, eu amei, eu odiei a minha chama. Nossa, umas 1000 vezes. Eu fazia isso em sequência nos meus dias. Eu acordava amando, dormia odiando. Isso começou a ficar cada vez mais mais oscilativo, porque eu amava e odiava em menos de meia hora por dia, que eu queria matar o homem, mas ao mesmo tempo eu amava ele, entendeu? Aí, aí eu falei assim, aí eu falei assim, espiritualidade, o que eu faço? Né? Aí eu comecei a fazer um contato muito direto com o plano espiritual, porque eu comecei ao meu despertar espiritual, para eu lidar com a conexão com a minha energia, né, a energia da Thaís, mas também com a energia da minha chama, né? Eu tive que entrar, que me entregar ao espiritual de uma maneira forte, muito forte, para eu aprender a equilibrar as energias, tanto as minhas e também as deles, quando elas surgiam. E começou a surgir de uma maneira cada vez mais constante e intensa. E quanto mais isso acontecia, mais eu me entregava ao espiritual. É, Então, nesse período, eu comecei a desenvolver todos os meus dons, a minha mediunidade se aflorou de uma maneira incrível e eu comecei a me beneficiar do contato direto e bem fluido com o plano superior, com a minha mentoria, né? Eu comecei a me relacionar com as esferas mais sutis do plano espiritual, dos planos, né, gente? Então, eu tive muita ajuda, muita ajuda na caminhada. Ah, e em muitos momentos, eu comecei a brigar com a minha mentoria. Eu falava assim, não, aí a minha mentoria falou assim comigo, né? Thaís, vai lá, desenvolve uma conversa, fala alguma coisa. Claro que eles não falavam assim, mas eu era sempre intuída a falar, a puxar uma conversa e tal, alguma coisa. E aí a espiritualidade falou assim, olha só, você só vai fazer, você só vai falar quando você for guiada a falar. E não importa o que aconteça na conversa, você precisa sempre se recordar que você foi guiada a falar. Então você se resguarda, se recompõe, se reequilibre, independente do que aconteça.
Eu, ok, 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 ok. Obviamente, gente, que foi tudo muito difícil. Muito difícil, né? E aí, eu falei assim. Aí, quando eles se apresentaram a mim, pela última vez, para pedir que eu me direcionasse a minha chama, é, foi num dia que eu já estava muito estressada com a conexão, né? E eu falei assim, eu não vou falar nada não, vocês fiquem quietos aí, vocês querem o quê? Então tá bom, então já que eu não posso me desconectar dele, né? Mas o homem também não quer de jeito nenhum, mas mesmo assim eu não posso me desconectar dele. Vocês querem que eu faça o quê? Eu vou pegar esse homem, eu vou trancar no porão, pronto, porque aí se eu não posso me desconectar dele, então vai ficar aqui, pertinho de mim. Gente, não é pra ninguém trancar ninguém no porão, tá? É uma brincadeira pra descontrair, porque nem tudo precisa ser dor, a gente tem que rir. E aí, e aí eu passei realmente por esse processo aí de, de querer trancar no porão, de querer trazer a força, de querer planejar um sequestro. E hoje eu sou muito, muito, muito grata por, porque o universo, né, me presenteou com a oportunidade de ter me conectado à minha chama no momento em que eu precisei. Foi essencialmente mágico e transformador para a minha vida, até mesmo para eu desenvolver o trabalho que eu desenvolvo hoje, né? Obviamente que com esse trabalho vieram muitas responsabilidades, né, meus amores, a nível espiritual. Mas eu sou muito grata, né, a energia da minha chama. Eu sou muito grata porque hoje a minha vida é satisfatória, no sentido de que eu estou plena, eu estou completa comigo mesma, tá? Eu quero dizer com tudo isso é porque eu ouço assim, que, ai meu Deus, por que que não é romântico? Por que que não é incrível, né? É a minha chama gêmea, e vem aquela coisa de alma gêmea, e aquela construção de que você vai ter esse encontro e vai viver um conto de fadas, né? Mas isso não é possível, é uma construção romântica e realmente de contos de fadas. Porque quando você encontra a sua chama gêmea, você tem que saber que ela, assim como você, ela passou por coisas difíceis na vida, ela vem com uma carga na vida dela, né? Vocês dois. Então, antes da conexão acontecer no plano físico, é preciso que ambos entendam o processo, que ambos reconheçam a conexão, né? E que ambos se curem. É necessário passar por todas as etapas, né? E depois vocês vão rir muito de tudo, gente. Vocês vão rir muito de tudo. Então, assim, é importante passar por todas as etapas. E quanto mais vocês se demorarem nessa ilusão e nessa construção de que é tudo muito romântico, porque, veja bem, é minha chama gêmea, né, e tal, né? Vou viver de um romance só agora. Não, não, você vai viver de muito choro, de muita dor, de muita morte e renascimento, de muita transformação, enfim, tá? E quanto mais você demorar no processo de despertar espiritual, de expansão consciencial, mais você demora no sofrimento. Quando você compreende a conexão com a sua chama gêmea e você usa o espelhamento da sua chama para a sua cura, você automaticamente cura a sua chama e passa as etapas, você muda de nível, né? No sentido em que a fase ruim fica para trás, né? E aí você passa a viver o que? Na completude. O espelhamento da chama. Quando você recebe a energia da sua chama, você tem que analisar que energia você está recebendo, qual a sensação que ela te traz,
né? Porque as dores da sua chama são as suas dores. Os motivos pelo qual ela sofre é o motivo pelo qual você sofre ou já sofreu. Então, se você passou uma etapa e você compreende que você curou um âmbito que a sua chama ainda não curou, né, você está recebendo aquela energia porque o universo está te mostrando o que precisa ser curado na sua chama. Você precisa se perguntar o que você está espelhando na sua chama, tá? Nessa telepatia que as chamas têm de uma maneira forte, bem fluida, tá? Para que então você pense assim, ah não, esse espelhamento é devido então a tal situação que ainda precisa ser curado. E você começa a transmutar isso. Use a cromoterapia, use o reiki, né? Tem outras terapias holísticas que você pode usar para a transmutação. E assim você auxilia a sua chama, tá? Eu sei que é extremamente difícil, mas todas as vezes que o universo te mostra o que a sua chama está sentindo é para que você auxilie a sua chama. E você pode fazer isso através de você mesmo, à distância. Não existe conexão mais forte do que a conexão chama gêmea. É isso, eu vou estar fazendo duas leituras aqui agora. Duas não, vou estar fazendo uma leitura intuitiva aqui agora, tá? Vamos lá. Vamos saber qual é a história que a espiritualidade quer contar. Gratidão. Gratidão. Ah, Thaís, a minha chama não sai do lugar. Minha chama tá parada, a minha chama tá um pouco travada. O que eu faço? Vive a sua vida, segue a sua vida, segue o baile, tá? Você precisa fluir. Se você estacionar como a sua chama gêmea estaciona, tá? A única coisa que você vai conseguir é que a conexão fique mais estacionada ainda, tá? Até porque a conexão chama gêmea, então, vocês são um. Então, a energia da parte motivadora acaba influenciando e causando o despertar da outra metade, tá? E o despertar, que eu digo, gente, é o despertar espiritual. A outra parte não reconhece a conexão enquanto ela não fizer nela o despertar espiritual, tá? Ela precisa começar a interagir com a espiritualidade. E isso é um ponto primordial. E você não pode fazer isso pela sua chama. A única coisa que você pode fazer pela sua chama é interpretar o espelhamento e emanar cura, porque esse é o objetivo do universo, tá? Não contem também para a chama de vocês que ela é a chama de vocês, a não ser que vocês sejam direcionados para isso, porque a única coisa que ela vai achar é que você endoidou, que você endoidou de vez, né? Ou simplesmente falar, tá bom, né? Valeu, minha chama gêmea. E no fundo ela vai pensar assim, ficou doido de vez, né? Então não adianta, porque a sua chama precisa reconhecer a conexão, ela vai fazer isso sozinho ou sozinha, tá? E você para a sua vida por isso? Não, tá bom, gente? Não é isso que o Criador quer. É que você siga o fluxo. Tá pegando aqui. Caiu. Pronto, gente. Pronto, voltei. Obviamente que essa leitura aqui é a história de uma conexão chama gêmea, né? Começamos aqui com o 4 de pentáculos, o cavaleiro de bastos e o pajem de pentáculos. Eu vejo que aqui eles estão falando do divino masculino, do homem, da situação, tá? Nesse período, nesse momento, esse homem aqui, ele tá mais apegado do que nunca à conexão. É um homem que já tentou esquecer, que já tentou se desfazer da conexão, mas nesse momento ele está sentindo um forte desejo de falar com essa mulher da situação
E na energia do Cavaleiro de Bastos, ele chega numa energia apaixonada, tipo Dom Juan mesmo, assim, né? Conquistador, para fazer uma proposta, né? Na energia do Pajem de Pentáculos, esse homem quer momentos com essa mulher, esse homem quer estar com essa mulher, né? Quer abraçá-la, quer desenvolver conversas românticas, encontros calientes, tá? É isso que esse homem deseja. Porém, o 3 de espadas estava aqui. Está aqui, eu quero saber do que o 3 de espadas se trata, a carta do coração partido, né? É bem frequente nessas interações chama gêmea, porque essas interações são de altos e baixos, né? Para que então haja o entendimento, a cura, o despertar, a completude. Tá, então aqui é a história de um homem que deu as costas para uma mulher, para os seus sentimentos. Esse homem aqui, ele não deu as costas só para uma mulher. Ele deu as costas para os sentimentos que ele tem por essa mulher, escolhendo então não fazer o reconhecimento, né? Ou não olhar para os próprios sentimentos. Aqui eu não entendi ainda se ele faz já o reconhecimento da conexão espiritual, da conexão chama gêmea com essa mulher, tá? Não sei se ele faz o reconhecimento. Não ficou claro pra mim. Só que aqui esse homem deu as costas, né? O 8 de copas. Esse homem literalmente deu as costas pra essa mulher, tá? Mas ele deu as costas já desperto em amor, em 8 copas, né? Já tinha muito sentimento aqui por essa mulher, tá? Da história. E o coração partido se dá nisso, né? Porque ele deu as costas para um sentimento forte, já existente, tá? E então, ele tá sofrendo por isso aqui, tá? E ele já tá entendendo essa conexão, eu não sei se ele, não tá claro para mim aqui, se esse homem compreende a conexão chama gêmea com essa mulher, tá? Esse homem, eu não sei se esse homem aqui, ele já sabe, ele já está consciente de que essa mulher é a sua chama, mas ele já entendeu que essa mulher na jornada dele é um presente do universo. E entendendo isso, ele tem vontade de se mover até ela na energia do Cavaleiro de Bastos e do Rei de Bastos. E ele quer se mover, gente, cheio de paixão, tá? Esse homem quer se mover com vontade de falar, tipo assim, é hoje que eu te lasco um beijo aqui, né? É hoje que eu te abraço forte, enfim, tá? É isso que esse homem quer fazer com essa mulher aqui, é isso que esse homem tem vontade de realizar no encontro que ele quer ter com essa mulher aqui. Mas por algum motivo ele deu as costas para essa mulher e ele não faz, tá? Ele tá de coração partido. E todo esse desejo dentro dele deixa ele numa ansiedade muito grande, deixa ele como essa mulher aqui, tá? Bem emaranhado, bem enforcado, bem amarrado. Ele quer se movimentar, mas não consegue fazer o movimento. Inclusive, esse homem, ele pode ter o divino feminino bem forte, tá? E a sua chama, o divino masculino mais forte. A conexão, chama gêmea, a conexão que ele tem com essa mulher já está evidente para esse homem. Ele já compreende que existe uma conexão diferente com essa mulher a nível espiritual. Mas a lua, duas vezes aqui, a lua fala de confusão mental. Então, assim, esse homem não está ainda consciente que essa mulher é a sua chama gêmea, tá? Só que o pajem de copas, ele vem me falar assim, que existe um certo arrependimento, um certo constrangimento nesse homem,
tá? Porque o pajem de copas vem me falar de um misto de ter feito a percepção de que poderia ter feito diferente, ter ofertado mais, tá? E assim, por mais que esse homem se sinta muito atraído por essa mulher, ele ainda contra-ataca, tá? Ele foge da conexão, ele se defende. Esse homem se sente tão atraído por essa mulher que ele acha que precisa se defender dessa mulher aqui, tá? Aí ele acha que se defendendo dela, ele vai conseguir esquecer, né? Ele acha que fica mais protegido. Só que esse ato desse homem de contra-atacar a conexão e essa mulher só deixa ele mais ansioso ainda, tá? E sem foco, tô ouvindo aqui, sem foco. Insegurança, olha só, eu sinto que nessa interação aqui, essa interação aqui de chama gêmea é uma interação que já tá mais adiantada, já passou por algumas fases, tá? E na fase em que esse homem e essa mulher aqui estão, é a fase em que houve uma troca de mensagem e houve aí um arranca-rabo, houve aí um desentendimento, onde esse homem se sente um pouco constrangido, um pouco inseguro diante dessa mulher, tá? E ele entende a conexão, tá? Ele já fez a percepção de que tem uma conexão diferente com essa mulher, tá? Mas não que essa mulher é a chama gêmea dele ainda. Só que esse homem enxerga essa mulher aqui como uma mulher muito próspera, muito atraente, uma mulher que tem uma energia de muita abundância, uma mulher que atrai para si mesma abundância. E ele se sente cada vez mais atraído e cada vez com mais vontade de se direcionar até ela, tá? De estar com ela. Justamente porque a energia de materialização, a energia de manifestação dessa mulher com relação à abundância é muito grande, tá? Eu tô ouvindo retidão também, esse homem admira o jeito que essa mulher atua na vida, né? É um jeito sincero, é um jeito honesto de ser. É um jeito claro de ser, eu sinto isso aqui. E logo à frente, ao contra-ataque, tem o 10 de copas aqui, né? Então, o que esse homem quer pra ele é um 10 de copas. No fundo, o que esse homem quer é um relacionamento feliz, tá? Mas ele tá relutando, até porque aqui esse homem é um homem bloqueado, né? É um homem que já sofreu bastante por amor. Então ele acaba bloqueando a abundância amorosa aqui com essa mulher, tá bom? E assim, ele reconhece que ela trai para ela uma base sólida, uma segurança financeira, uma abundância. É aqui, no ponto de vista dele, uma mulher bem estável na vida, tá? E isso deixa ele seguro, no sentido de que é uma pessoa íntegra também, alguém que passa confiança. Então ele tem vontade o quê? De ser sol na jornada dessa mulher, ele tem vontade de fazer revelações, de iniciar, de renascer ao lado dessa mulher, tá? É isso. Essa interação aqui é uma interação que está bem à frente. E houveram sim os conflitos aqui numa determinada conversa. Tá? Isso deixa esse homem inseguro.
Então, assim, existe uma dúvida ainda, tá? Vejo que esse homem avança, o homem dessa história aqui, ele avança sim, mas no tempo certo. Aqui é necessário que, para essa interação aqui, se desenvolva para um encontro no nível físico, que esse casal aqui, que esses chamas aqui, ainda ultrapassem, ainda precisam ir além, tá? Ainda tem cura a ser feita aqui, tá bom, meus amores? Gente, outra pergunta que me fazem muito nos comentários, né? Sobre o divino masculino e o divino feminino estarem em dois corpos masculinos, né? Relações homoafetivas. Acontece muito, gente, muito mesmo, tá? E acontece o oposto, quando os corpos são realmente o corpo masculino e o corpo feminino, tá? Porque tem mulher com divino feminino super atuante. Não, tem mulher com divino masculino super atuante e o homem com o feminino. Então, sempre que eu realizar uma leitura, você pode sempre fazer alusão para você, se for a sua história. Não tem problema, se forem esses casos, tá bom? Meus amores, se dediquem à cura de vocês, à expansão de vocês, tá bom? Eu quis dividir um pouco com vocês, trazendo graça, trazendo riso, tá? Porque rir é mais divertido que chorar, meus amores. E hoje é um dia em que realmente me sinto muito bem, muito feliz. Eu desejo muita paz, eu desejo muito amor, muita completude para cada um de vocês. Eu espero que vocês tenham gostado e que as pessoas que se identificaram com essa leitura aqui, vocês precisam passar por algumas etapas ainda. Tenham resiliência, tenham paciência, pratiquem o autoconhecimento. Desenvolver o autoconhecimento vai ser através de uma introspecção, de uma análise profunda de si mesmo, tá bom? E isso a gente busca, isso a gente conquista. Quanto mais autoconhecimento você tiver, tá? Melhor você vai desenvolver uma conexão com a sua chama. Só que não faça isso pela sua chama, faça isso por você, né? É a parte consciente que precisa lidar com essas questões, tá? Então, busquem pelo autoconhecimento. Outra coisa que eu senti dizer aqui agora, tá, mas e a parte que não tá desperta? Ela também pensa o tempo todo? Ela também relembra de mim o tempo todo, como eu relembro dela? Relembra. Com certeza ela relembra. Ela, inclusive, tenta parar de pensar. Só que aí, quanto mais ela quer parar de pensar, quanto mais ela faz essa manobra para esquecer, mais ela relembra, tá? Porque todas as vezes que ela quer esquecer, ela tá querendo esquecer de si mesmo, né? São duas chamas. É a chama gêmea. Não é possível que haja um esquecimento. Então, ela se recorda tanto e ela fica incomodada por pensar toda hora, por tentar focar em outras coisas e não conseguir, inclusive. Aí você vai falar assim, Thaís, mas não, porque a minha chama disse que não pensa em mim. Ah, mas pensa muito o tempo todo, tá? Até tenta parar de esquecer, mas não é possível. E eu tenho certeza do que eu tô falando, gente, porque o Criador fez assim, tá? Então, procurem conhecimento, estudem mais sobre chamas gêmeas, porque isso vai trazer um entendimento e um conforto. A chama que não está desperta, né, que não está consciente, ela também sofre, mas ela sofre de uma maneira diferente, porque a parte não consciente precisa passar pelo despertar e pelo reconhecimento, precisa fazer cura, né, e isso dói muito. Então, por mais que a chama inconsciente não faça alusão à conexão, né, não faça o reconhecimento, ela sofre da mesma maneira. E sofre muito mais até fazer, porque ela tenta fugir daquilo, né? E quanto mais ela foge, mais ela se atropela. Né, meus amores? Então é isso, espero que tenha ficado claro. Beijos de muita luz para cada um de vocês. Tchau, tchau, namastê.